Talvez seja o vídeo mais importante que eu já fiz nesses últimos dias. E eu gostaria que você escutasse esse vídeo com muita atenção. Eu fico vendo em algumas discussões na internet, participo inclusive de algumas, as pessoas comparando o governo de Lula com o de Bolsonaro e querer justificar o governo de Lula como um governo que foi melhor em algum aspecto, em algum momento, em alguma área do que o governo Bolsonaro. E eu queria só fazer algumas pequenas comparações aqui, e não quero ser muito, vamos dizer assim, profundo no tema. Vamos falar de uma forma conceitual, de uma forma macro, né? E partindo desse entendimento, nós observamos primeiro o quê? O presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, não responde a nenhum processo criminal. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, são 26 processos que ele foi condenado em 7, em 3 instâncias. Uma outra questão que nós precisamos analisar é a questão do governo, a situação. Vamos falar primeiramente de economia. O modelo econômico adotado por Lula foi um modelo onde existia uma aparente melhoria na renda do povo brasileiro, lastreada com créditos. Hoje, o governo Bolsonaro, após 2 anos de pandemia, que destruiu vários países no mundo, deixou a Europa altamente endividada, com níveis de inflação históricos, os Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, desculpa, disso que eu estou falando, o Brasil hoje tem um desempenho econômico melhor do que os Estados Unidos e do que a Europa. A inflação do Brasil, esse grande monstro que assustou nossas vidas na década de 80 e 90, hoje no Brasil é menor do que na Europa e do que nos Estados Unidos. Apenas um detalhe que eu quero deixar claro para vocês é que o Brasil, pela primeira vez na sua história, está tendo o 3º mês consecutivo com deflação. Lembrando que isso mesmo após ter passado por uma pandemia. Entendemos também que no governo Lula houve aquela quebradeira na Europa, dos Estados Unidos e na Europa, né? O mercado imobiliário americano quebrou e o Brasil ficou numa situação, vamos dizer assim, levando vantagem. Mas a herança que o governo Lula deixou para o brasileiro foi mais de 60 milhões com o nome negativado sujo no Serasa. Linhas de crédito como FIES, entre outras, se viram para viabilizar projetos sem nenhuma preocupação com as consequências. Ou seja, o aluno faria faculdade e já começaria sua vida devendo. O governo Bolsonaro perdoou 95% do débito dessas pessoas. Veja só, dentro de uma gestão, nós não podemos apenas estar preocupados só com as ações. Tem que estar preocupado com as consequências dela e com o que deve se fazer depois. Mas voltando, vamos para a área daqui agora, da segurança pública. Esse ataque coletivo da mídia falando sobre o armamento, o que a gente pode ver é que no governo Bolsonaro os índices de assassinato e de violência caíram muito. Na verdade, no governo Lula, os índices de morte por assassinato, lembrando que essas mortes são provocadas por armas ilícitas, foram muito maiores do que no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, né, fez um trabalho da área de segurança pública, na área do tráfico de drogas, que diminuiu bastante as apreensões. Outro detalhe, nunca se fez tanto por esse país. A grande maioria das obras do governo Lula foram inacabadas. Para você ter só uma ideia, a transposição do Rio São Francisco, e entre outras, se gastaram 2, 3 vezes o valor do projeto e não foram concluídas. Bolsonaro levou água para o sertão do Nordeste. Não existe, dentro de nenhuma obra do governo Bolsonaro, indícios de superfaturamento e de desvio de recursos. No governo Lula existiu em todas as obras. É bom lembrar que a maioria das obras do PAC não foram concluídas. É bom lembrar que durante o governo Lula, o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES, foi utilizado para financiar obras no exterior, de uma forma ilegal. O Banco Nacional de Desenvolvimento é um banco nacional de desenvolvimento. Ninguém está falando, mas financiar obras
de metrô em Caracas, Angola, etc., é um ato ilícito, ilegal. Houve tanta ilegalidade na liberação de crédito que os presidentes das instituições do governo Lula, quase que todos foram presos. No governo Bolsonaro, em qualquer suspeita de alguma atitude que tenha sido em desconformidade com o que o presidente entende, sendo julgado ou não, inocente ou culpado, o servidor, o ministro, o secretário ou quem quer que seja, foi afastado do cargo. Pessoal, não tem como a gente comparar a estrutura de um governo com a de outro. Não tem como a gente comparar os princípios éticos, morais e cívicos de um governo e de outro. Eu questiono muitas vezes na internet, quando alguém diz, mas Bolsonaro fala muita besteira. Aí eu pergunto, diga uma. Aí ele disse que ele não é coveiro. Ele não é coveiro, eu também não sou economista. A gente tem que acabar com essa infantilidade política, essa imaturidade política, onde a gente quer justificar abusos, justificar delitos e justificar erros, condenando e incriminando outras pessoas, sem que as mesmas tenham nenhum envolvimento com as nossas acusações. Isso é irresponsável, isso é imoral, isso é mau caratismo. Vejam só, você comparar Bolsonaro com Lula, é você comparar um governo que deu certo, apesar de todos torcerem contra, para um governo que deu errado, apesar de todos serem comprados para que dê certo. O retrato do governo Bolsonaro, que existem erros, é lógico, né? Nenhum governo é perfeito, sempre vai existir alguma insatisfação em alguma área. Haja visto que para que você possa construir um prédio no terreno baldio, você vai ter que cavar buraco, você vai ter que destruir aquele formato que lá está. Depois o prédio vai ficar bonito. E o brasileiro é muito imediatista, a gente não quer ver. Mas, por exemplo, o Brasil hoje tem, economicamente, uma das economias mais prósperas e um dos ministros responsáveis pela economia mais bem conceituados no mundo. O Brasil é um canteiro de obras. Muitas rodovias que estavam há dezenas de anos paradas, que foram desviados bilhões de reais, foram construídas. Você quer saber quem é o Brasil? Saia de trás da televisão e vá por aí conhecer o interior do Brasil. O Brasil no agronegócio está batendo recordes. No Brasil, o presidente da República, dentro daquele poder que lhe foi dado, limitado por um sistema, né, de uma ditadura, de um governo paralelo que está sendo feito, que você que está assistindo o meu vídeo está sendo conivente e permitindo que isso aconteça. É exatamente isso. Você é conivente com a ditadura da toga. Certo? Isso vai prejudicar muita gente. Não só hoje, como seus filhos, seus netos e seus descendentes. Mas voltando para comparativo de um para o outro, eu lhe pergunto. Você votaria Suzane Richthofen para ser faxineira da sua casa? O casal Nardoni você contrataria para ser babysitter? Para tomar conta dos seus filhos? Fazer uma pergunta melhor. Você que é tão liberal, você que é tão de linguagem neutra, se você chega no hospital, está seu filho lá com um problema, tem que ser atendido com urgência, você entregaria seu filho na mão de um maconheiro, de um drogado, para ele ser atendido? Não. E viva as drogas, por que não? Qual é o problema? Um médicozinho lá, passou o tempo todo lado se drogando, e aí? Está na hora do brasileiro entender o que é respeito. Está na hora do brasileiro entender o que é certo. Eu tenho certeza que na hora que você vai contratar um segurança para tomar conta de você, você não pergunta ao segurança se ele torce pelo time A ou time B, se ele é da religião A, B ou C. Você pergunta se ele é bom segurança. Então eu quero dizer uma coisa para você aqui. A gente tem dois retratos aí de dois governos. Um que deu errado, e muito errado. Um que terminou com o maior escândalo de corrupção do planeta. Um governo que só da Petrobras desviou 900 bilhões de reais. E o outro governo que está tentando, mesmo com os viciados, os dependentes químicos do governo anterior, tentando fazer alguma coisa certa. Como eu já falei anteriormente, eu não quero Bolsonaro para casar com minha filha, nem quero ficar no final de semana comendo churrasco na casa dele. Eu quero que ele sim faça o que está fazendo, levando porrada de todo lado,
levando porrada de todo jeito para tentar consertar esse país. E você que fica aí querendo comparar Bolsonaro com Lula, por que Lula, por que Bolsonaro, por que o processo... Faz o seguinte, vou te dar uma dica para que você não pague mais mico. Você vai no Google e todo tema que tiver lá, você procura uma matéria do lado que critica e do lado que apoia. Aí depois você tira suas conclusões. Sabe por quê? Porque assistir Rede Globo está transformando você num imbecil.